Olá, eu sou o Diego A1, aqui ao meu lado tenho o meu irmão Thiago A1 e no último vídeo nós criamos uma receita de uma American Pale Ale. A partir desse vídeo e nos próximos nós vamos produzir essa cerveja, nós vamos produzir essa APA e vamos passar para vocês, ensinar a vocês cada uma das etapas do processo de fabricação de cerveja. Vão ser 10 etapas. Quais são elas? Moagem, braçagem, filtragem e clarificação, fervura, whirlpool, resfriamento, aeração, fermentação, maturação e envase. Os próximos 10 vídeos irão abordar estes assuntos, etapa por etapa da produção, para que você possa fazer a sua cerveja do seu jeito aí na sua casa ou na sua fábrica. Algumas dicas antes de começar. Primeiro, lavagem do equipamento. O equipamento todo que nós vamos utilizar, que foi mostrado na aula de equipamentos, que é o equipamento básico em que eu comecei a produzir minha cerveja, ele tem que ser muito bem lavado, com sabão, detergente neutro, esfrega bem. Vai ter uma aula específica sobre limpeza e sanitização, tá? Mas só como um lembrete, todo dia, antes de começar a produção, sempre que você for produzir, antes de começar, lavar muito bem os equipamentos, tá? Com detergente neutro, esfrega bem o equipamento inteiro, principalmente as regiões em que você tem alguma junção de alguma quina, alguma junção como rebites, roscas, encaixes, tá? Esfrega bem e enxágua com água abundante. Não pode restar nenhum resquício de sabão nos seus equipamentos, pois o sabão ele é extremamente prejudicial à retenção da espuma da sua cerveja. Se sua panela tiver um resquício de sabão, se seu balde de fermentação tiver um resquício de sabão, a sua cerveja não vai ter espuma quase que nenhuma. Portanto, tome muito cuidado, né? Uma outra dica é essa, tá? É sempre melhor você fazer a cerveja em dupla, em trio, tá? Dá para fazer sozinho, professor? Claro que dá, tá? Volumes grandes começa a ficar um pouco difícil para você ter que carregar peso acima de 20 litros, tá? 40 litros. Começa a ficar difícil, mas ainda assim é possível você fazer sozinho. Mas é sempre bom fazer em equipe, fazer em dupla, fazer em trio. São vários detalhes do processo, ele é muito complicado, muito grande, você acaba sozinho não lembrando de todos os detalhes, então um acaba corrigindo o erro do outro, é sempre útil, mas não é obrigatório. Meu irmão está aqui para me ajudar, vocês vão ver ele aí nos próximos vídeos, tá? E outra coisa muito importante é a toquinha. Coloca a sua aí, Thiago. Evitar que caia cabelo na sua cerveja. Você vai estar o tempo inteiro olhando por cima da panela, é fácil de cair um fio de cabelo, então é muito importante a higiene no processo de cerveja. Nós teremos uma aula só sobre isso. Então, vamos ao que interessa, vamos começar o processo de fabricação da cerveja, cuja receita foi feita no último vídeo, e nós vamos mostrar passo a passo para vocês. Muito bem, vamos começar a nossa primeira etapa do processo. Estou falando da moagem dos grãos. Qual que é o objetivo da moagem dos grãos? O objetivo principal, tá? É expor o endosperma do grão, da sua cevada, do seu trigo, do seu adjunto, qualquer que seja o malte ou adjunto que você estiver utilizando. Tá? Eu já pesei previamente, tá? Os 8,5 kg de malte pale estão aqui nesse balde, de acordo com a nossa receita, e o Thiago está aqui segurando 1 kg de malte caramelo 50, que foi a receita, o grist, a receita de grãos que nós fizemos para a nossa Pale Ale. Tá? Nós vamos moer todo esse malte, tá? E de uma maneira bem específica. Eu estou usando aqui o meu moinho de rolos, você pode fazer no seu moinho de cereais, caso você tenha optado por comprar um moinho de cereais, que tem aqui 2 parafusos de regulagem, e eu tenho que regular a quantidade que eu vou moer este grão. Tá? Qual que é o ideal de moagem? É que você consiga quebrar todos os grãos para expor a parte interna dele, né, ao seu processo de fabricação, porém destruindo o menos possível a casca. A casca da cevada, principalmente da cevada, tem que ficar o mais inteira possível. A gente precisa que essa casca fique inteira para formar um elemento filtrante. Tá? A moagem ela vai ter uma importância fundamental na eficiência do seu processo. Uma moagem muito fina, se eu fechar demais aqui os rolos, apertar demais esses rolos e moer o grão de forma muito fina, eu vou aumentar bastante a eficiência do meu processo no sentido de que eu vou
extrair mais açúcar do meu malte. Porém, eu vou ter a desvantagem que eu vou destruir a casca e vou ter uma filtragem ruim. Essa filtragem ruim vai deixar sua cerveja mais turva, mais pesada e com o sabor advindo de alguns componentes da casca que são um pouco amargos e um amargo ruim, como taninos que são presentes na casca do malte. Tá? Não é desejável. Por outro lado, se eu abro demais o espaçamento do rolo, tá? Eu vou ter muitos grãos que não vão ser quebrados ao passar pelo moinho. Isso vai diminuir a eficiência do meu processo. E diminuir a eficiência, você já sabe, significa aumentar os custos de produção. Significa gastar mais insumo para produzir a mesma cerveja ou produzir menos cerveja com a mesma quantidade de insumos. Portanto, existe um equilíbrio aí na regulagem do seu moinho para que você tenha a moagem perfeita. O ideal é isso, é você conseguir quebrar todos os grãos, mas sem pulverizar a casca, sem destruir a casca. Eu vou mostrar para vocês uma moagem muito fina, apertada demais, uma moagem muito grosseira e uma moagem próxima da ideal. Vamos começar. Mais. Deixa eu só ver se realmente... Eu vou mostrar Eu comecei a moagem aqui, apertando bem os parafusos de regulagem, para mostrar uma moagem excessivamente fina. Olha o que está saindo do moinho. Tá? Também tem bastante pó, tá? Tem alguma casca inteira, mas muito da casca está sendo pulverizada. Tá? Isso não é o ideal para filtragem. Isso aumenta bastante a sua eficiência, tá? Porém você perde muito em filtragem. Se você estiver usando uma bazuca como elemento filtrante, como é o caso que nós vamos utilizar aqui, muito provavelmente ela vai entupir. Sua cerveja você vai ter dificuldade no processo de filtragem. Além disso, no final, a sua cerveja vai ficar turva, adstringente, tá? Porém, você vai ter uma ótima eficiência. A indústria, a grande indústria macro cervejaria, eles realmente usam uma moagem, inclusive, mais fina do que essa. Mas porque eles têm produtos e equipamentos para posteriormente retirar todo esse pozinho de casca que vai ficar na moagem. O que eu vou fazer agora é mostrar também o extremo oposto, uma moagem grossa demais. Tá? Eu vou aumentar a distância dos meus rolos, aqui, ó, soltando esses parafusos. Vou soltar bastante. Uma volta e meia, uma volta e meia, para mostrar uma moagem excessivamente grosseira. Pega aí, Thiago. Põe a mão aí, pega aí, pega pra você pegar. Repare que os grãos estão saindo praticamente inteiros. Essa também é uma moagem que deve ser evitada. Tá? Uma moagem desse tipo, você tem uma excelente filtragem, porém uma eficiência extremamente baixa. Tá? Você vai conseguir extrair muito pouco açúcar do seu malte. Né? O ideal é um valor intermediário. Eu vou regular o moinho aqui para uma moagem próxima da ideal e já mostro para vocês. Eu agora regulei aqui o meu moinho para uma moagem próxima da ideal. Tá? Não existe esse termo exato, uma moagem ideal. Isso depende do seu equipamento. Tá? Se você tem uma panela, por exemplo, com fundo falso, você pode moer um pouco mais fino. Se você vai utilizar uma bazuca, você tem que moer um pouco mais grosso para deixar mais casca inteira. Com isso você perde eficiência. Vou mostrar para vocês então como que fica o grão após a passagem pelo moinho em uma moagem próxima da ideal, pelo menos para o nosso equipamento. Né? Vou botar a mão aí, cara. Mostra o grão para o pessoal. O Thiago está mostrando para você aí, ó. Levanta mais a mão, para o pessoal ver, mais aqui para perto. Tá? Uma moagem perto do ideal. Reparem que praticamente não existe nenhum grão inteiro, tá? E as cascas estão bastante íntegras, tá? Óbvio que elas quebraram, porque o grão quebrou, mas tem bastante casca ainda para formar o nosso elemento filtrante. Muito importante, você nunca pode passar o malte pelo moinho 2 vezes, tá? Mesmo que você regulou errado, tá? Passe uma única vez. Senão você vai pulverizar demais a casca e você vai ter os problemas de filtragem e de adstringência na sua cerveja. Nós vamos terminar de fazer a moagem do restante do malte e depois nós vamos passar para a próxima etapa.
Idealmente, pessoal, esqueci de falar um detalhe, se você estiver usando uma furadeira assim como eu, tente moer com uma velocidade aproximadamente constante. É difícil, é claro, tem que ter um pouco de habilidade, mas tenta moer o malte sempre com a velocidade constante. Terminamos de moer aqui o nosso malte, né? E agora passamos para a próxima etapa, o próximo vídeo, que é a etapa de braçagem.